Liga o X-Ray. E eu sou o diabo. Agora solte gentilmente as cordas. Brinca! O poder de Cristo obriga! Olá pessoal, tudo bem? Hoje domingo, né? Vamos estar falando aí sobre um filme muito interessante, esse é especial. No meu entendimento, um dos melhores filmes de terror. Quando eu falo melhor, é o mais dentro da realidade. Porque filmes de terror, né? Você vai pro cinema, ou então você assiste em casa aquelas baboseiras né? Assusta, mas você sabe que é uma coisa muito, mas muito artificial. Embora essa produção aqui tenha muitos efeitos especiais, né? E o diretor tenha exagerado um pouco até nas cenas especiais, né? Nos efeitos especiais, o que é normal, né? Para um filme, né? Se eu fizer um filme baseado só nos acontecimentos da vida, realmente ele fica um pouco insosso. Então você precisa realmente fazer aquelas maquiagens, aqueles efeitos, principalmente sonoro, tá? E nós vamos estar falando aqui sobre O Exorcista, que, como eu disse, no meu entendimento, um dos clássicos, um dos melhores filmes, para quem não sabe, baseado numa história real, assustadora, que aconteceu de fato, segundo relatos, em 1949. E para você ter uma ideia, como a infâmia da guerra, isso aqui nada mais é do que uma extensão do que foi a Segunda Guerra Mundial. As consequências da guerra, mesmo depois. A guerra acabou se eu não estou enganado, em 1945. E isso aconteceu em 1949. Continuando, você acredita em demônios? Demônios. Você acredita em exorcismo? Quando eu era criança, lá em Maceió, né? Minha esposa costuma dizer que tudo é lá em Maceió quando eu era criança. Vivi muita coisa lá em Maceió, apesar de eu ter vindo para o Rio de Janeiro aos 11 anos de idade. Mas 8 casas depois da minha, eu morava numa ruazinha muito simples, e 8 casas depois da minha, e 3 depois da do meu tio, uma mulher que era viúva, morava sozinha, ela foi submetida aí a uma situação muito, mas muito triste, muito dolorosa, que foi a possessão de um demônio. Eu, na época, tinha meus 9, 10 anos de idade, foi um pouco antes de eu vir aqui para o Rio de Janeiro, e eu só via televisão chegando, televisão não, mas eu via rádios, né, repórteres chegando, a Gazeta de Alagoas, a Difusora, muita gente. E aí eu lembro que chamaram um padre, e o padre Benzinho, a princípio a gente costumava dava para chegar até perto da janela da casa da mulher, porque, não sei se você sabe, mas lá no norte, as casas não tem varanda, né? Pelo menos naquela época, né? Você chegava na porta ali, já estava adentrando a casa da pessoa, passou pela porta, tinha uma janelinha muito simples, aquelas portas também de 2 bandas, né? E a gente, no princípio, a gente conseguia chegar perto da casa dela e ouvia os gritos, horrores, aqueles gritos demoníacos, ela batia em tudo, quebrava tudo. Mas depois que o tempo foi passando, eu acredito que naquele mesmo dia, já na parte da tarde, já cercaram tudo, veio polícia, ninguém podia se aproximar. Mas a gente de longe ouvia os gritos. E aí veio um padre com água benta e tal. Ele entrou na casa, entrava com segurança, um policial, trancavam a casa. Aí a gente tomou conhecimento que a mulher foi amarrada, tiveram que amarrar ela. Ela estava se cortando, estava se mutilando, mas a gente não via nada, só ouvia os relatos. Mas a gente via os gritos, as batidas, era uma coisa horrorosa.
de arrepiar. Eu lembro que eu ficava assustado, eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Aí depois chamaram um pastor, e ali, e reza, e benze, e ora, né? E pessoas, na época eu lembro que, eu não sabia nem o que era esse negócio de ser crente e tal. Algumas pessoas lá de fora com a Bíblia orando também, algumas de joelho. Muita gente. Uma gritaria danada. Até que acalmou, né? Aí o padre e o pastor saíram. Eles disseram que conseguiram. Eu não lembro o desfecho, o que aconteceu. Se essa mulher teve que ir para psiquiatria, não sei, eu não lembro. Mas eu lembro que acabou, né? Naquele mesmo dia, no finalzinho, já de noitinha, acabou a possessão da mulher. Mas foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Então, você que não acredita nisso, deixa eu falar também para vocês que esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, tá? Em 1973, a Warner produziu um filme que é O Exorcista, que foi um filme que talvez nem ninguém pudesse imaginar que ia ser o maior clássico de terror da história do cinema. O Exorcista, que contava a história desse menino que com apenas 13 anos de idade foi possuído por um demônio. Eu vou contar depois a história real, não vou contar aqui agora para vocês, para não ficar mais longo ainda. E depois eu vou fazer um vídeo contando só a história real dessa trama aqui, tá bom? O Exorcista, adaptado para o cinema em 1973, foi dirigido por William Friedkin, adaptação do romance de William Peter Blatty, publicado originalmente 2 anos antes do filme. O autor se inspirou no exorcismo real de Robert Mann. Robert Mann, que é o garoto de 13 anos, como eu citei para vocês, tá? Que aconteceu em 1949. O jornalista Thomas B. Allen narrou com detalhes a história do jovem possuído em Exorcismo, publicado no Brasil em uma edição de causar arrepios, pela Dark Side Books. O livro é considerado pela Igreja Católica o relato mais completo de um exorcismo desde a Idade Média, para vocês terem uma noção. Eu lembro que quando esse filme foi para o cinema, era comum as pessoas saírem de lá horrorizadas e falavam, eu não volto a assistir. Eu, na verdade, não consegui ver esse filme, porque eu ainda era pequeno, eu vim ver esse filme alguns tempos depois, né? Mas a gente ouvia os relatos, tá? Para entrar no cinema, em alguns cinemas, eles davam um saco plástico para você, né? Se caso passasse mal, vomitar ali naquele saco, para você ver como que a coisa era forte, tá? Hoje você vendo as cenas do filme, você pode falar, mas isso aí é bobagem, maquiagem, boneco. Pois é, mas naquela época, né? Eu que sou da época que assistia o filme de Jesus Cristo em preto e branco e mudo, só no gesto e as legendas embaixo, pois é, para mim já foi um grande efeito especial que teve esse filme, né? E assustador, assim como Tubarão e tantos outros da época. Esse filme chegou aqui no Brasil mais ou menos em 74, mas ele foi produzido em 73. Lá nos Estados Unidos, assim como em algumas partes do mundo, tinha gente que não conseguia assistir o filme. Pagava o ingresso, entrava, quando o filme começava aquelas cenas aterrorizantes, que o filme já inicia com uma cena forte, né? Com um arqueólogo numa escavação lá, ele encontra um amuleto, uma cabeça de um demônio, e ali que já começa com as cenas muito, muito fortes mesmo, uma trilha muito, muito pesada, e ali as pessoas ficavam ali já assustadas com aquelas cenas, né? O filme foi tão forte, mas tão forte, a história foi tão forte, que a Linda Blair, uma garota de 13, 14 anos, porque o filme mesmo, a história real, é de um menino, né? É de um menino, tá? Mas o autor do filme, a produção, achou melhor botar uma menina para diferenciar um pouco. Mas a história real aconteceu com um garoto, né, lá nos Estados Unidos. Então a história foi tão forte desse filme, esse filme repercutiu tanto, que a Linda Blair nunca mais tirou aquela imagem daquela personagem que ela fez nesse filme aqui. Eu não vou narrar para você, nesse meu documentário aqui, a história do filme em si, não vou falar o filme em si. Eu quero falar para vocês 10 coisas intrigantes que aconteceu durante as gravações desse filme, que são coisas reais, coisas que realmente nos assustam e nos deixa com a pulga atrás da orelha, né? Tem gente que não acredita em demônio, tem gente que não acredita em possessão, mas eu acredito. E se você acredita na Bíblia, você deve acreditar também, porque Jesus
Na época, Jesus mesmo tirou o demônio de muitas pessoas, né? Era comum Jesus chegar numa cidade e algumas pessoas estarem endemoniadas. E quem pode falar bem disso aí é a Igreja Universal. Ela tem um povo lá preparado para exorcismo, para esse tipo de assunto, né? Muito bem, pessoal, vamos falar aqui sobre as 10 coisas aberrantes que aconteceu durante a produção desse filme, que é esse o propósito desse vídeo. O primeiro, o incêndio no set de filmagem. O set de filmagem do interior da casa dos McNeil pegou fogo durante as filmagens, causando atrasos em toda a produção do longa-metragem. Mas adivinhe só, apenas o quarto de Regan McNeil, ou seja, da menina que estava fazendo o personagem da possessão, não pegou fogo. Segundo, mortes envolvendo o elenco. Adivinhem vocês, acreditem vocês ou não, mas 9 pessoas morreram durante a produção desse filme. Inclusive teve atores, teve pessoas que participaram do filme que sequer viram o lançamento desse filme. Dentre essas 9 pessoas que eu falei, está o ator Jack McGuire e Vasilik Mariaros, que faz o papel do avô de Linda Blair no filme. Morreram também um segurança no set de filmagem e um especialista em efeitos especiais. E terceiro, pessoal, a equipe de filmagem acreditava que o set havia sido amaldiçoado devido a coisas estranhas que aconteciam ali. Lâmpadas, luzes de iluminação apagavam do nada. Houve alguns curtos-circuitos durante a gravação. São coisas que dificilmente você vê isso acontecer, porque eles são muito bem cuidadosos, os eletricistas, né? Algumas pessoas achavam que aquilo ali era onda, né? Era só para enfeitar o pavão, né? Porque o filme era tão pesado que as pessoas achavam que aquilo ali não era verdade. Mas de fato foi comprovado que isso tudo aconteceu. Agora, pelo sim, pelo não, a verdade é que esse filme concorreu a, se eu não me engano, 10 ou 11 Oscars, mas levou a estatueta de melhor roteiro adaptado, porque esse filme foi adaptado de um romance, e melhor mixagem de som no Oscar, a concorrência do Oscar de 1974. Agora o mais interessante, né, e a quarta da sequência aqui. Acredite você, a cena mais forte, mais assim na época, mais vibrante, né, em termos de terror e de efeitos especiais, ela quase não foi ao ar. Não sei porquê, mas eles iam tirar essa cena do filme. Mas enfim, no final o diretor decidiu deixar a cena, que é a cena da Regan, né, que é a menina, a Linda Blair, virando a cabeça. Aquele momento que ela vira a cabeça é uma cena aterrorizante. Inclusive teve muita gente que ficou dias sem dormir por causa daquela cena. Aliás, essa cena aí foi gravada com um boneco, né? Eu fico imaginando na época, 1973, os efeitos. Hoje, se fosse fazer um filme desse, lógico que não iriam usar mais esse tipo de boneco por causa da computação gráfica. Mas na época eles fizeram um robô, na qual o robô mexia com os olhos, com a face e girava a cabeça, né? Então, na época foi realmente algo fenomenal, tá? Outra cena interessante também foi a cena que ela joga aquele líquido, né? Ela vomita na cara do padre. Uma cena muito bem feita também e muito nojenta. Teve gente que, por isso que eles davam um saquinho, aí a gente vai entender por que eles davam aquele saquinho antes da gente entrar para assistir o filme. E coisas bizarras, seguindo a sequência aqui de coisas bizarras que aconteceu, a quinta foi a atriz Ellen Burstyn, que faz o papel da mãe da Regan, da personagem Regan, ou então como queira, da Linda Blair, né? A atriz Linda Blair, que é a menina que na época tinha 12, 13 anos. Ela teve um trauma permanente na coluna durante as filmagens. Tem uma cena lá, né, que ela se joga no chão. Tem a cena de que um guarda-roupa imprensa ela na parede para que ela não saia do quarto. É uma das cenas mais pesadas que tem no filme. E naquela sequência de cena ali, ela teve um problema ali na coluna e teve problema sério para ela continuar as gravações. Inclusive, na hora que ela cai, né, ela dá um grito tão grande de dor que não foi efeito especial, foi o grito mesmo de dor que ela sentiu pelo jeito que ela deu na coluna. Seguindo a sequência aqui, a sexta é o nome do demônio que está nessa garota, que apesar de no filme não se narrar, não se falar o nome dele, ele tem um nome na história, no livro, né? No conto real, ele tem um nome que chama-se Pazuzu. Eles não falam, mas existe esse nome. E para quem não sabe, Pazuzu, segundo o relato, Zu é o nome do rei dos demônios da mitologia síria e babilônica.
Era comum que o povo daquela época o temesse e pedisse ajuda em tempos difíceis. Imagine você, a pessoa pedindo só Jesus na causa. Como é que você vai recorrer a demônios? Aliás, até hoje, né? Tem pessoas que fazem. Bom, enfim, deixa pra lá que... Tem pessoas aí que, em vez de recorrer a Jesus, recorrer a Deus, recorrer à Bíblia, recorre a coisas. Por isso que você vê aí muitas coisas acontecendo, porque a gente, o filme, você assistindo o filme, você vê que eles fazem efeito especial, a pessoa se corta, né? Troca a voz, muda a voz, que aliás aquela voz rouca ali, eles usaram até porco, cachorro, usaram tudo quanto é bicho para ficar com aquela voz. Inclusive a voz também, quando a garota fala meia rouca, meio assim, tirando a parte do efeito dos gritos assim de bichos, como eu falei, que fica distorcida a voz. Mas na hora que ela fala que é audível, que dá para você entender, não é a menina que fala. Ele tentou deixar a Linda Blair falando, mas ele percebeu que não ia ficar legal, não ia ficar assim forte, né, com a cena forte, aterrorizante. Então ele usou uma dubladora, e essa dubladora aí entrou com uma ação depois contra a Warner, porque não colocaram o nome dela nos créditos. Pô, a mulher fez uma parte muito importante no filme, que é aquela dublagem, e no final não colocaram a mulher como participou do filme, quer dizer, então ela entrou na justiça, né, e ganhou uma nota lá em cima da Warner. Seguindo a sequência 7, o trailer original do filme foi alterado por ser considerado muito assustador. Eu vou deixar um pedacinho para vocês verem aí, né, e imagine você, isso aí era assustador na época. A 8ª, Paul Batterson, que faz uma rápida participação no filme, é suspeito de ser um serial killer na vida real. Essa talvez seja uma das curiosidades mais mórbidas do filme. O ator Paul Batterson era técnico de raio-x no New York Medical Center e fez uma ponta no filme. Anos depois, Batterson foi condenado pelo assassinato de Addison Verrill e a polícia também acredita que ele foi responsável por mais 6 outros homicídios, cujas partes dos corpos foram desmembradas e jogadas dentro do rio Hudson, em sacos pretos. É igual a história aí do goleiro Bruno, né? Negou, mas a polícia investigou e deu checkmate e realmente ele era um serial killer. É o serial killer que eles estavam procurando. Aqui está o relato, ele foi preso, né? Condenado. Triste, né? Então, você vê, o medo era tão grande, gente. À medida que o tempo ia passando e as coisas iam acontecendo, o medo era tão grande dos atores, de todos que participavam do filme, né? O medo era tão grande que eles chamaram um padre jesuíta para poder benzer, né? Para rezar o set de filmagem. Você imagina a situação lá, como é que estava. Bom, e 10º e último, tá? Foi a casa onde foi produzido o filme. Ela ficou tão marcada, porque a casa não foi de fato aonde aconteceu o caso. Mas imagine você, ela ficou tão marcada, o povo ficou tão aterrorizado com aquela casa, com aquele ambiente, que essa casa nunca foi vendida e sequer alugada. Então, por fim, a Warner, que produziu o filme, teve que comprar a casa. Hoje ela é um marco, né? Ali as pessoas visitam, ficou sendo um museu, né? As pessoas visitam para ver aonde foi gravado aquele filme que ficou para a história, O Exorcista, o filme mais aterrorizante, mais tenebroso, mais macabro, digamos assim, dentro de uma certa realidade de todos os tempos da história do cinema. Se você nunca assistiu esse filme e gosta de filme do gênero, né, eu recomendo. Mas o original, esse filme, como eu disse, foi produzido em 1973, tá? Bom, a produção do filme é de William Friedkin e William Peter Blatty. Roteiro, William Peter Blatty. Baseado no Exorcista de William Peter Blatty. O elenco do filme é Ellen Burstyn, que fez o papel da mãe da garotinha. Max von Sydow, que é o padre, o senhor que faz o exorcismo final. Lee J. Cobb, Cat Wynn, Jack McGowan, Jason Miller e Linda Blair, que é a garota que fica possuída. O gênero do filme, mais do que óbvio, é de terror, sobrenatural. Música é de Mike Oldfield e Jack Nitzsche. Bom, pessoal, então aqui eu narrei sobre O Exorcista, as 10 coisas aberrantes que aconteceram durante a produção. Contei um pouco sobre o filme, né? E talvez eu faça uma outra produção, um outro vídeo, falando para você do caso real sobre essa história aqui. Mas
do caso real, verdadeiro, que deu origem ao livro e em sequência o filme O Exorcista. Para você que assistiu, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha, tá ok? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.